Tá bom, agora nós vamos falar sobre operações. Operações com vetores. Nós vamos falar de adição. Adição de dois jeitos. A primeira regra se chama regra do polígono. Gente, quando eu tava na escola, eu achava tão satisfatório. Quando o professor falava, sabe, ele tava escrevendo na lousa, aí ele falava regra do polígono. Aí eu ia escrevendo enquanto ele tava falando. Aí a hora que eu olhava pra lousa, já tinha copiado tudo. Sabia que eu tinha essa satisfação? É louco, né? Cada coisa, né? Eu gostava de... Aí eu olhava pra lousa e eu prestava atenção, então eu não precisava ficar copiando. Mas é difícil, né? Acompanhar o professor. Eu ficava tentando. Mas os de humanas escrevem muito mais. Nossa, eles destroem. Vocês podem parar de falar mal da gente. Podem parar. Bom, vamos pensar juntos que a gente vai querer fazer uma soma com 4 vetores. Aqueles que eu inventei ali na lousa. Vetor A, mais o B, mais o C e mais o D, certo? Essa regra do polígono, ela é bem abrangente, assim, porque você pode somar 2, 3, 4, quantos vetores você quiser. É como se fosse aquela história assim, ó. Eu vou falar pra você, ó, daqui até a minha casa, você anda 2 aqui pra frente, atravessa a pracinha e dobra ali, anda mais 2 e avança 2. Chegou na minha casa, certo? Essa é a ideia. Então, quando você vai usar a regra do polígono para fazer essa soma, você escolhe um ponto de partida e a partir dele você vai emendando os vetores. Então, você começa lá, vetor A. Onde o A acaba, faz o B. Onde o B acaba, faz o C. E onde eu quero mudar o D, vocês vão ficar nervosos? Eu não gostei. É porque senão vai ficar feio. É só mudar a seta. Ah, gente, vai. Aí eu mudo o D. É porque senão vai cruzar, não vai ficar polígono, desculpa. Ó, então meu D tava pra lá, eu virei ele pra trás, só isso. Tá vendo? Então onde um acaba, eu coloco o outro, tudo bem? Então, se eu for desenhar o vetor soma, eu desenho uma seta que vai do ponto de partida até o ponto de chegada, e esse é o nosso vetor soma. Tá vendo que forma ali no desenho? Um polígono, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados do nosso polígono. Por isso que chama a regra do polígono, certo? Essa é a ideia. Essa regra... ela é mais usada em exercícios, essa é a próxima, em que você vai ter no enunciado um quadriculado. E aí, em função desse quadriculado, você vê os tamanhos dos vetores e vai observando quantos quadradinhos essa soma ocupa e tudo mais, tá? Nós vamos fazer um desse depois. E a próxima regra se chama a regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Ela é mais restrita, por quê? Porque ela é usada para a gente somar 2 vetores, um parzinho, tá? Então, imagina que eu só vou querer somar A mais B, só 2. Esses mesmos que estão aqui antes, tá bom? Qual que é a diferença da regra do paralelogramo
para a regra do polígono? Você escolhe o ponto de partida e nele você desenha o vetor A, aqui. Não vou emendar o B. No mesmo ponto de partida, a partir dali, eu vou desenhar o vetor B. Então, ó, aqui eu venho e desenho B. Tudo bem? É diferente a forma de construir. Aí, o que você faz? Onde acabou o A, você faz uma linha pontilhada paralela à direção de B. E onde acabou o B, faz a mesma coisa. O meu B ficou curtinho, deixa eu dar uma aumentadinha. Você faz uma linha paralela à direção do A, certo? E quando você vai do início até a união das linhas paralelas, você encontrou o vetor soma. Tudo bem? Normalmente esse vetor soma, ele divide o paralelogramo em dois triângulos, tá enxergando ali? Que normalmente não são retângulos. Já tá chorando? Não chore, já. Já começou a chorar o Gabriel aqui, porque ele tá sentindo a pressão do que tem por vir. Ó, porque normalmente entre os vetores, você conhece esse ângulo aqui, ó. Esse θ, entre os vetores. E vê se você lembra lá da matemática, uma lei que se chama lei dos cossenos. Ó, cabeças estão balançando, isso é bom. A lei dos cossenos, ela serve para relacionar medidas de um triângulo e ângulo interno. Ó, lembrando, lei cossenos. Ó, vê se você aprendeu assim. Eu lembro que eu aprendi assim. Você tinha, deixa um espaço aqui, tá bom? Do lado desse. Você tinha um triângulo qualquer, não era retângulo, e para os lados do triângulo você dava nomes. Então, eu vou chamar de Azinho, Bzinho e Czinho. Os ângulos opostos a esses lados, você dava os nomes relativos aos lados. Então, esse é o A, chapéu, que chama ângulo A. Esse é o B, chapéu. E esse é o C, chapéu. Então, por exemplo, se eu quisesse descobrir a medida do lado A, eu precisava saber a medida de C, a medida do ângulo A e a medida de B. Aí eu montava assim, ó. A ao quadrado é igual B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno de A chapéu. Isso aqui é lá da matemática. Lembra? Remember? Aqui. Cai muito assim? Não. Não muito, mas cai. Então, eu não posso deixar de te ensinar, né? Se você tem que acertar 90%, tem que acertar, né? Ela já tá ali, ó, pensando, será que eu aprendo isso ou não? Ai, Jesus, na lista 3, hein? Você imagina na 30. Ó, o que eu quero que você tente ver comigo é que na nossa apostila, o que existe é uma fórmula assim. S é igual a quadrado mais B quadrado mais 2AB cosseno de θ. E ali tem uma raiz, porque já está isolada a soma do vetor, tá vendo? Ó, é muito parecida essa fórmula que existe aqui em cima com a lei dos cossenos. Só está extraído a raiz pro lado de lá e o sinal tá diferente, tá vendo? Na lei dos cossenos lá na matemática, você aprende com o sinal de menos. E aqui eu tô usando o sinal de mais. Agora eu vou tentar te explicar o porquê dessa mudança de sinal, tá bom? Ah, Thaís, não gostei da mudança de sinal. Faz do seu jeito. Faz do seu jeito. Ó, olha aqui, eu só vou rabiscar aqui, não precisa copiar, tá bom? Só vou explicar. Imagina que aqui você tem um zoom daquele paralelogramo. Tá bom. Um zoom do paralelogramo. Finge, tá?
Então, aqui mede A, aqui mede B, aqui mede B e aqui mede A. Certo? Tudo bem? Paralelogramo tem tudo igual. Tá tudo igual? Não. Ai, eu fico nervosa. Agora deu uma melhorada. Então, na física, você normalmente conheceria esse ângulo aqui, tá vendo? Entre os vetores. E ali tá a medida que você quer descobrir, tá? Então, e na matemática, você conheceria esse ângulo aqui, ó. Percebeu a diferença? Na matemática, se você quer essa medida, você vai ter que usar o ângulo oposto a ela. E nós, na física, nós vamos usar esse ângulo ali. Percebeu a diferença? Sim? Só que, vê se você concorda que esses dois ângulos são iguais no paralelogramo. E os pretinhos também. Tá? O vermelho e o preto, eles são suplementares. O que isso quer dizer? Quando soma dá 180, tá? Esse ângulo mais esse ângulo, quando soma dá 180. Tipo 60 e 120. 150 e 30, tá? Aí dá 180. E quando dois ângulos são suplementares, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Então, se você usar o ângulo que fica na frente, usa o menos. Se você usar o ângulo entre os vetores, tem que usar o mais. É difícil essa parte de sinal? É um pouco difícil. Ah, você achou bom. Mas eu acho um pouco difícil. Então, faz o desenho com calma, estuda ali depois. E se você tiver um pouco de dúvida, você vem me procurar, tá bom?